Quero compartilhar com você uma palavra que está em Efésios 3, versículo 20. Eu vou ler só esse versículo, que falou muito poderosamente no meu coração, vai falar com você com certeza. Efésios 3, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse primeiro momento que nós louvamos o Senhor. Que música linda, cantarmos e sabermos no nosso coração que o Senhor nos ama tanto, a ponto do Senhor entregar o teu único filho para morrer no nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados, para nos justificar diante do juiz do universo. Obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo. Agora nós estamos diante da Tua poderosa palavra e nós clamamos que sejam muito mais do que palavras humanas, seja realmente o Espírito Santo ministrando no nosso coração, falando com cada um de nós, o que cada um de nós precisa ouvir, em nome de Jesus. E como igreja, nós declaramos: contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão, e não prevalecerão mesmo. Ao mesmo tempo que a palavra do Senhor diz que Satanás, o nosso adversário, anda ao derredor, diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, estão mais perto, estão nos protegendo. Oh Deus, e nós declaramos essa liberdade para recebermos tudo que o Senhor quer semear no nosso coração essa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda muito forte, Jesus. Muito bem, então presta bem atenção aqui nessa introdução para você entender o que eu vou falar. Então, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. O seu maior sonho, aquele pensamento que você diz: meu Deus, como que eu estou pensando nisso? Isso aqui é muito grande para mim. Isso é pequeno para Deus, não é? A sua oração, a sua maior oração, o seu maior pedido é pequeno para Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele criou o universo só com uma palavra: haja luz. Só com uma palavra ele criou tudo isso que está aí, ó. Sem matéria-prima, né? Sem matéria-prima. É fácil criar a partir de uma matéria-prima, mas ele criou sem matéria-prima. Ele criou a matéria-prima, não é? E ele não só criou, mas ele sustenta, a Bíblia diz, todas as coisas com a palavra do seu poder. Então esse haja luz está ali vibrando até hoje. E está tudo perfeitamente, tudo funciona perfeitamente, não é? Essa terra que gira em torno desse sol, tudo de uma forma perfeita. Agora, ele é poderoso, não tem nada que ele não possa fazer. Mas é interessante isso, que ele fala a si mesmo: olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas ele fala uma coisa que isso que tocou demais no meu coração: segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que em nós. Então esse poder está em nós, não é? A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Diga assim: Deus me deu o poder. Que poder é esse? O apóstolo Paulo explica: se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará o vosso corpo mortal. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, Espírito Santo, veio habitar em nós. Então é esse poder que está em nós. Quem está entendendo? Amém? Então ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pode pensar ou pedir. Mas esse poder está em você. Esse poder é o Espírito Santo que está. Você crê nisso? Quem crê nisso? Deixa eu ver. Quem crê nisso? Você crê que Deus está dentro de você? Você crê que você não consegue pensar um pensamento tão grande ou fazer uma oração tão grande porque é fácil para Deus? Ele pode fazer qualquer coisa. Se a sua causa for mais difícil do que criar um universo com uma palavra só, já pensou? O que é mais difícil?
a sua causa ou criar um universo. Ele criou o universo com uma palavra. Então não tem impossível para ele. Não tem dificuldade para ele. Agora, esse poder está em nós. Você crê nisso? Você crê? Deixa eu ver de novo. Cadê? Quem querer? Tá. Agora pergunta. E quando eu estou perguntando isso para você, porque isso passou primeiro por mim, né? Eu estava lendo esse versículo e eu disse, meu Deus, eu fiquei tão impactado com isso. Eu falei, meu Deus, Ele é poderoso para fazer. Porque eu tenho os meus pedidos, minhas demandas, meus sonhos, né? Minhas dificuldades, igual vocês, cada um de vocês. E eu estava lendo isso aqui, eu disse, meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço ou posso pensar, ou posso imaginar. Aí quando eu li essa última parte, segundo o poder que em mim opera, eu disse, uau, esse poder já está aqui, está comigo, está em mim, né? Mas aí veio essa pergunta no meu coração, mas por que então que eu tenho feito pedidos tão medíocres, tão pequenos? Esse Deus é tão grande, tão poderoso, tão glorioso, como que eu me aproximo dele para pedir algo tão pequeno? Sabe, começou assim essa palavra, né? Ali, eu e Deus ali, eu falei, oh, Senhor, perdão, por pedir de uma forma tão medíocre, não é? Então Jesus disse assim, olha, tudo quanto vocês pedirem em meu nome, João 14:13, o quê? Pediu o quê? Pediu o quê? Tudo. Ele disse, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Meu Deus, tudo. Não é? Até ele chama os discípulos e confronta os discípulos. Ele diz para os discípulos, até agora vocês não têm pedido nada no meu nome. Eu não falei para vocês que tudo que vocês pedirem em meu nome, tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu não falei isso para vocês? Então até agora vocês não pediram nada no meu nome. Peçam para que a alegria de vocês seja completa. Peçam e recebam para que a alegria de vocês seja completa. Amém, queridos? Jesus dá uma dura. Porque se eu perguntar aqui, quem ora? Não é? E quem pede as coisas para Deus em nome de Jesus? Eu sei que todos vão falar assim. Não é igual eu. Todos vão dizer, eu oro. É verdade, eu sei que você ora. Mas o que eu estou falando é que às vezes a coisa parece tão grande. Às vezes a coisa parece tão impossível. Vocês estão comigo aqui, ó? Fica comigo aqui, ó. Às vezes a coisa parece tão difícil que a gente nem pede. A gente só se frustra. A gente só se entristece, a gente só murmura, a gente só desiste, porque a gente considera que a gente já considerou que é impossível, ou seja, a gente já deu um atestado para Deus de que Ele não é capaz de fazer. Mas a Bíblia está dizendo, irmãos, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. O apóstolo Paulo, o escritor da carta aos Hebreus, diz para nós entrarmos no Santo dos Santos com intrepidez, pelo sangue de Jesus, não fiado na nossa justiça ou nos nossos méritos, que nós não temos nenhum, mas pelo sangue de Jesus, a gente tem que entrar com ousadia e pedir grande. Vocês estão começando a me entender? Pedir grande, irmãos, pedir grande do tamanho dele, em nome de Jesus. Amém? O Antônio mostrou esse prédio agora e me emocionei ali, porque eu estava lembrando que a gente até passou ontem ali no Cajuru, não tem nada, o Cajuru é uma bênção, né? Mas a gente passou ali no Cajuru, e aí a gente tinha visto aquele terreno lá, né, Antônio? E a gente foi lá, rapaz, eu orei, depois eu voltei lá sozinho com a Meila, fui lá, atravessei a cerca lá e fiquei pisando, eu piso a planta dos meus pés, aqui no terreno, e fiquei orando e orando. Irmãos, aí eu lembro que quando eu estava lá, né, aí a Natália ligou, pastor, achei um prédio, achei um prédio legal. Aí eu perguntei logo para ela, né, quanto, Natália? Ela, 3 milhões. Aí eu, legal, né? Aí mas assim, para não entristecer a Natália, né, poxa, ela foi lá, ela olhou, bora lá, amor, né, bora lá, só para a gente ver. Quando eu cheguei lá, para ver aquele prédio, irmãos, foi diferente. O que eu senti no meu coração, sabe aquela coisa assim, é esse lugar. Mas eu olhei e disse, meu Deus, mas é tão grande, meu Deus. E eu olhei aquele prédio, ele é muito alto, né? Vocês viram aqui, né, a foto. Meu Deus, como assim, né? Está me entendendo? Mas o que eu estou te falando? Olha o meu pedido medíocre.
Eu acho que Deus olhou de lá e disse: "Oh, meu filho, peça maior, peça grande, peça do meu tamanho. Você não está entendendo. Eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Segundo o poder que opera em você, peça grande." E eu comecei a pedir, né? Eu comecei a pedir. Eu ia lá, às vezes eu ia sozinho, às vezes ia com a Meila. Saía do carro, me ajoelhava lá, levantava as mãos: "Senhor, dá-me esse monte. Eu me sinto tão pequeno diante dele, mas dá-me esse monte." Irmão, o resto é história. Deus nos deu. Amém? Amém? Então eu quero falar com você nessa noite. O nosso tema: peça grande. Peça grande, né? Cutuca esse crente que está aí do seu lado. Sacode ele, sacode ele, sacode ele. E diga assim para ele: peça grande, peça grande. Peça do tamanho do seu Deus, em nome de Jesus. Peça grande, meu irmão. Entre com intrepidez, não é com orgulho, mas a Bíblia diz para nós entrarmos no Santo dos Santos com intrepidez, pelo sangue de Jesus, de cabeça erguida, mas com muita humildade, e pedir grande. Até eu dei o exemplo hoje de manhã, né? Imagina se o Antônio fala para mim: "Pastor, peça o que o senhor quer que eu lhe dê. Peça o que o senhor quiser, pode pedir." Aí, uau, aí eu vou pensar um pouco. Peraí, calma, deixa eu pensar. Primeiro eu tenho que pensar o que é que o Antônio tem, né? Ele não pode me dar uma coisa que ele não tem. Aí, ao mesmo tempo, o Elon Musk fala para mim: "Pastor Jackson, peça o que queres que eu te dê." Aí eu, opa, peraí, calma lá, seu Elon, calma lá. Agora, se Deus falar isso para mim: peça o que queres que eu te dê. Foi isso que Deus falou para o Salomão. Ele falou para o Bartimeu: fala filho, fala, Bartimeu, o que queres que eu te faça. Imagina o Bartimeu pensando: peraí, Senhor, será que o Senhor pode me dar um cão guia? Ou então: Senhor, será que o Senhor consegue para mim uma bolsa integral na Universidade de Braille? O que é que ele pediu? Ele pediu grande. Ele disse: Senhor, que eu possa ver, eu quero ver. Uau, aí é diferente. Amém? Você está entendendo? Nós precisamos aprender a pedir grande, irmão. Temos que pedir grande. Temos que pedir do tamanho do nosso Deus. Se eu peço uma coisa pequena, imagina eu pedir uma coisa pequena para o Elon Musk, ele vai dizer: só isso? Sério? Tá bom, beleza. Imagina a mesma coisa, eu pedi uma coisa para Deus pequena, medíocre. Aleluia. Já estou vendo os olhos de vocês brilhar. Glória a Deus. Muito bem, vamos avançar então. Grita aí: peça grande. Tá bom. Eu quero te mostrar três personagens bíblicos, 3 homens que pediram grande. Esses caras pediram grande porque eles sabiam o tamanho do Deus deles. Não é? E eu quero te mostrar em que momento a gente deve pedir grande. Que momento? Talvez você se identifique com um, ou com outro, ou com 2, ou com os 3, mas não importa. E no final nós vamos orar grande aqui, irmãos. Vamos pedir grande, porque eu estou orando por vocês, a Mila sabe, eu tenho orado assim: Senhor, nós precisamos de alguns milionários. A conta não fecha. Não é? Aqui vão se levantar alguns milionários. Receba isso. Eu estou falando, eu estou orando para que Deus levante no nosso meio alguns milionários. Amém, queridos? Agora, vamos ver. Eu tenho que começar a mudar minha cabeça, tenho que virar essa chave. Eu tenho que pensar grande, eu tenho que pedir grande, tenho que sonhar grande, porque Deus dá de acordo com o meu sonho, não é? Olha, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede, olha a sua oração, e do que tudo que você pensa, que você sonha. Eu sonho pequeno, Deus me dá um pouquinho maior, porque Ele dá sempre mais do que eu peço. Não, então por isso que eu tenho que pedir já grande, para Ele me dar maior ainda. Quem está comigo? Vamos ver. Então, três situações aqui que eu tenho que pedir grande. Vamos ver. A primeira: peça grande quando você já recebeu muito e sem merecer. Deixa eu perguntar aqui. Quem acha aqui que você já recebeu muito de Deus? Deixa eu ver aqui, ó. Eu também. Eu acho que eu já recebi muito de Deus. Deus já me deu muita coisa, né? Pensa, Deus já me deu muita coisa. E para vocês também. Agora, quem acha que não merece? Não é? O que Deus tem te dado. É isso, meu irmão. Ninguém merece. Mas deixa eu te falar uma coisa.
essa grande. Eu vou te mostrar uma história que está em Juízes 15, o versículo 18. Sentindo grande sede, está falando do Sansão, o Sansão clamou ao Senhor. Olha a oração dele. Olha a oração que esse cara vai fazer nesse momento de crise da vida dele. Por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora? De sede, cairei nas mãos desses incircuncisos. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamasse aquele lugar em Racoré, que quer dizer fonte do que clama, até o dia de hoje. Então preste atenção, irmãos. O Sansão, ele tinha acabado de matar 1000 homens com uma queixada de jumento. Irmão, isso foi completamente sobrenatural, não existe isso, humanamente falando. Os filisteus chegaram ali para pegar, ele já ia morrer, não tinha chance. O que ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu uma queixada de jumento, era tudo que tinha. Ele pegou a queixada, irmãos, e ele foi possuído. A Bíblia diz que ele ficou possuído pelo Espírito Santo. Aquela queixada, eu digo que virou o martelo do Thor. E ele virou o incrível Hulk, porque a Bíblia diz que ele matava os caras, e já jogava o cara, e jogava o cara pelo pé, assim, ó, pegava o cara assim, ó, e matava outro, e ele foi, irmãos, ele fez dojo um montão de gente, 500, só montuando, matava e Quem está entendendo que foi sobrenatural? O menino está até rindo, imaginando, a cabeça do menino, imaginando. Era uma mistura, era um Thor verde, cara. Uma mistura de Thor com Hulk. Agora veja bem, foi Deus. Foi Deus. Aí ele sai de lá, vencedor. Deus fez aquilo, deu aquele livramento, aquele grande milagre. Ele sai de lá e aí ele se encontra no meio do nada, do deserto. Ele já está dias sem beber água, ele vai morrer de sede, ele já está ficando fraco. E ele faz essa oração louca. Ele pede para Deus tirar a água da rocha, para Deus fender a rocha para ele. Não é muito cara de pau esse Sansão? Agora, irmãos, o Sansão é o cara que menos merece, né? Quando a gente lê a história do Sansão, pensa o cara era nazireu, tocou no leão. Quando ele tocou naquele leão, ele perdeu o voto do nazireu, ele quebrou o voto. Ele deveria se confessar para o sumo sacerdote, pagar, não é, uma oferta, digamos assim, rapar a cabeça, aquilo seria público, para ele recomeçar o voto. Ele escondeu o pecado. Então, nós pegamos o Sansão dormindo num prostíbulo, não é? Eu imagino ele lá embriagado, ele nem podia beber, ele lá no prostíbulo, com as prostitutas. Pensa o cara, não é? No colo de Dalila. Esse cara merece, quem está entendendo? O Sansão merece? O Sansão merece? Quem acha que o Sansão merece? Não merece nada de Deus. Não merece, mas ele pede grande. Nós somos assim, né? Não, eu não vou pedir porque eu não mereço. Nós não entendemos, irmãos, que a Bíblia diz que justificados, pois, mediante a fé, tem despacho com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi justificado. Você foi considerado justo. E a Bíblia diz que muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. O que é que nós temos que ter? Ousadia. Ousadia para pedir, sabe? Ousadia para ir lá no Santo dos Santos, com intrepidez, fiados na justiça de Cristo. A Bíblia diz que Ele se fez pecado no nosso lugar, para que eu e você fôssemos feitos a justiça de Deus. Por que a gente está pedindo tão pequeno? Estão comigo? Amém, queridos? Então, a primeira coisa é isso, a gente tem que pedir grande. Mesmo quando a gente já recebeu demais, e mesmo quando a gente pensa que a gente não merece, como Sansão. Amém, queridos? Então, eu acho muito interessante, né? Jesus, ali porque deixa eu ler para você aqui, Romanos 8,32 fala assim: aquele que não poupou seu próprio filho, Deus, ele não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha, Deus não nos negou a coisa maior, você está entendendo? Não negou o seu único filho, mas ele nos entregou para morrer por nós. Irmão, tem alguma coisa que ele não pode te dar, ou que ele vai negar para você? Como que ele deu Jesus para você? Graciosamente. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou graciosamente, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Ele deu graciosamente. Então, irmãos, ele está esperando que a gente só tenha a ousadia
de pedir grande. Amém? Aí sim, Jesus ali no sepulcro do Lázaro, não é? O Lázaro morto há 4 dias. A oração, olha a oração de Jesus, o homem Jesus orando. Ele pedia grande. Ele diz: Pai, Pai, graças eu te dou, porque me ouviste. O Lázaro não tinha saído do sepulcro ainda. Ele já está agradecendo. Aí ele fala assim mesmo: aliás, eu sabia que o Senhor sempre me ouve. Aleluia. Ou seja, ele está lembrando de coisas que ele já recebeu, de milagres que ele pediu e aconteceu. E aí ele, cheio de ousadia, ele grita de fora do sepulcro: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro, dá o jeito dele ali e vem para fora. Jesus só manda remover a pedra, removam a pedra e ele chama o Lázaro. Pensa, irmão, está todo mundo olhando ali. Mas sabe, a ousadia do homem Jesus, o pedido grande do homem Jesus. Irmãos, e para isso que nós fomos chamados, para seguir os passos de Jesus. Nós temos que pedir grande, nós temos que orar grande, nós temos que ser ousados. Estão comigo ou não? Amém, querido? Então a primeira coisa é essa: quando que eu tenho que pedir grande? Quando? Fala aí para mim. Quando eu já recebi muito de Deus. E isso é legal, porque eu tenho muito testemunho para lembrar. Igual o Davi, né? Eu já venci o urso, eu já venci o leão, eu vou vencer esse gigante, né? Mas se você já recebeu muito, e se você sente que você não merece, é hora de pedir grande. Amém? Peça grande. A segunda coisa aqui, e o segundo personagem, o primeiro então é o Sansão, que não merecia definitivamente, mas ele pediu grande e recebeu. Agora, o segundo aqui, vamos falar um pouquinho do Elias. Então, o segundo ponto: peça grande quando você tem uma palavra de Deus. Se eu te perguntasse aqui, quem de vocês aqui crê que tem uma palavra, uma promessa de Deus, pelo menos uma promessa de Deus na sua vida? Olha, muita gente. Então, eu acho muito interessante isso aqui, porque olha só o que vai acontecer aqui. Eu acho muito interessante, né, que o Elias, ele recebe uma palavra de Deus para ele confrontar o rei Acabe por causa da idolatria em Israel. E aí Deus fala tudo o que vai acontecer para ele. Ele pega essa palavra e ele vai lá e confronta o rei Acabe. Ele diz: olha, rei, e ele confronta mesmo, não vai lá todo apavoradinho não. Ele diz: olha, eu estou aqui em nome do Senhor e eu tenho uma palavra para o Senhor, majestade. Eu quero, ou Deus mandou, que você reúna todo Israel no monte, ok? Todo Israel e os profetas de Baal, 400 profetas e 450 profetas do porte ídolo, ok? 850 ao todo. Todo mundo, toda a nação vai estar lá em cima, porque Deus tem uma palavra para Israel. Pensa a ousadia desse camarada, sozinho, solitário, não é? E Deus faz com que o Acabe receba a palavra. E ele recebe, o rei recebe a palavra. E ele convoca todo Israel, todos os profetas de Baal, eles sobem no monte, e o Elias vai falar assim: olha, assim diz o Senhor. Olha a palavra que Deus deu para ele. Aí ele fala para a nação: assim diz o Senhor, até quando vocês cochearão entre 2 pensamentos? Se Deus é Deus, sigam a Deus. Se Baal é Deus, sigam Baal. Essa é a palavra. Agora ele vai falar assim: olha, então vocês vão fazer o seguinte: todos os profetas de Baal, vocês vão fazer um sacrifício para Baal, e vocês vão orar para o Baal. E o Deus que responder com fogo, esse será o único Deus de Israel. Aí todo mundo entendeu. E os caras fazem um sacrifício e ficam orando, oram o dia inteiro, clamam o dia inteiro ao seu Deus, e nada. Depois o Elias, tranquilo, sereno, ele arruma o altar que está todo destruído, organiza tudo, e aí ele coloca o sacrifício ali, não é? Antes de colocar o sacrifício, ele manda que os caras encham de água o sacrifício, molhem muito ali, e encharquem de água tudo aquilo ali, e os caras lá, né, jogam muita água em cima da lenha, dos animais, molham tudo, vira uma lameira só tudo aquilo ali. Aí ele vai fazer a oração dele, a oração ousada. Diga: peça grande. Ele vai pedir grande, ele diz assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e segundo a tua palavra, eu fiz todas essas coisas.
Ele não está inventando moda. Ele não está fazendo porque ele está com vontade de fazer. Ele está fazendo porque ele tem uma palavra. Então, irmãos, quando que você tem que orar essa oração grande? Você tem que orar essa oração grande quando você tiver uma palavra. Você tem uma palavra, você tem uma promessa. Ore essa palavra. A Bíblia diz, né? A Bíblia compara a oração com a chuva. A Bíblia fala assim, não, assim como a chuva, assim como desce a chuva e não volta, sem antes cumprir o seu propósito de irrigar a terra. Isaías 55, né? Olha só, qual que é o propósito da chuva? Irrigar a terra. E aí o profeta diz, né, que essa chuva vai voltar. Interessante isso, essa percepção de 700 anos antes. Né? E a gente sabe hoje que a mesma água que caiu é a mesma água que evapora, condensa e precipita de novo. Incrível. O Elias, inspirado pelo Espírito Santo, disse, olha, assim como a chuva, que ela cai, ela cumpre o propósito dela e ela volta para o céu, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela não volta para Deus vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Irmãos, e a pergunta que cai na prova é essa: quando que a palavra de Deus volta para Deus? Quando eu oro a palavra de Deus. Quando eu digo, tu disseste, tu prometeste. Não é? Por isso que eu digo, irmão, nunca vá sem uma palavra. Você vai desistir. Moisés recebe a palavra de Deus, vai e liberta o meu povo do Egito. Leva eles para uma terra que manda leite e mel. O Moisés está apavorado, mas Deus dá uma palavra. Ele vê a sarça ardente, ele tem convicção. Foi Deus mesmo. E ele vai cheio de coragem enfrentar o faraó com a palavra. Chega lá o faraó, não vai ninguém. Eu não conheço esse Deus, e aumenta a carga de trabalho. Se o Moisés não tivesse uma palavra, ele teria desistido. Não é? Ele teria. Eu recebi o convite de vir para cá, mas eu pedi para a liderança um tempo para orar, porque eu precisava de uma palavra. Eu recebi várias palavras. Pense grande e ore grande. Peça do tamanho do seu Deus. Não faça orações medíocres. Quando que você tem que, vamos só lembrar, quando que você tem que orar grande? Vamos ver. Ah, eu já recebi muito, pastor, muita graça, muita misericórdia na minha vida, eu não mereço. Pois peça, o Sansão teve a cara de pau de pedir, peça. Que mais? Quando que eu tenho que pedir grande? Quando eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra? Já era. Você tem uma palavra? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, ele cumprirá. Ele está comprometido com a sua palavra, meu irmão. Já era. Esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua palavra, Ele nos ouve. Não é qualquer coisa que Ele nos dá, é algo que está realmente alinhado com a sua palavra. Aí depois, só para terminar esse ponto aqui, interessante quando o Elias mata ali os 850 profetas, não é? E derruba o altar de Baal, e o povo toda a nação se prostra ali. Toda a nação, já pensou, irmão, uma pregação que converte uma nação? Uau! Sem internet, sem televisão. Meu Deus, esse Elias, não, irmão, será que a gente vai conseguir chegar perto do Elias no céu? Né? Para fazer perguntas para ele. Então, veja bem, quando o povo viu isso, o povo começou a se prostrar e dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E toda a nação voltou para Deus. Aleluia. Aí o Elias sai de lá aleluiado, né? E não chovia por 3 anos e meio. 3 anos e meio de seca terrível. Terrível. E aí, irmãos, a Bíblia diz, né? Eu acho muito interessante, porque lá em Tiago, Novo Testamento, Tiago 5, 17, vai dizer que o Elias era um homem semelhante a nós. O Elias era um homem semelhante a nós. Sabe, ele não era um cara que atravessava a parede. A Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas paixões. Ele tinha os nossos mesmos defeitos, mas ele orou com fervor, para que não chovesse por 3 anos e meio, e não choveu. E depois ele orou novamente para que chovesse, e choveu. E a Bíblia diz, ele é semelhante a nós. Qual que é a diferença entre nós? É que o Elias orava do tamanho do Deus dele. Ele era ousado para pedir grande. Faz cara de pedir grande aí. Isso, muito bem.
cara de pedir grande, cara de intrepidez. Pá, vamos pedir esse negócio, vamos pedir grande, em nome de Jesus. Né? A nossa oração com relação ao prédio é terminar em tempo recorde com excelência. Tudo bem feito, tudo muito bem, top das galáxias. Eu tenho expulsado todo o espírito do xing-ling-ling. Espírito do xing-ling-ling. Sai fora. Excelência. Deus vai te dar de acordo com a sua mente. Se a sua mente só pensa xing-ling-ling, e você vai receber o xing-ling-ling melhorado. Mas se você pensar grande, pensar com excelência, é isso que Deus vai te dar. Né? Eu acho lindo, né? o Daniel capítulo 9, fala que ele entendeu pelos livros, depois você lê na sua Bíblia, fala que ele entendeu pelos livros, que o tempo da desolação de Israel eram 70 anos, e ele já estava na Babilônia há mais de 70 anos, a Bíblia diz que quando ele lê aquilo ali, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, ele entendeu na palavra, que havia de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. O que ele fez com isso? O que ele fez com essa palavra? Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Sabe, eu quero te falar, é um pedido muito grande. Para que eles fossem libertos do cativeiro, tinha que mudar a lei. A lei babilônica que era irrevogável. Sabe aquela coisa, não vai dar, porque não tem como, impossível, tem que mudar toda a legislação, toda a constituição do país. Não, então não vou nem orar. Meu irmão, peça grande. Igual o anjo falando para Maria, eu vou te dar um filho. E esse filho, ele vai sentar no trono de Davi. Ele vai ser o salvador da nação. Já pensou? Para uma menina pobre? Ela disse, mas como que vai ser isso mesmo? Se eu não tenho nem marido, nunca tive uma relação sexual. O anjo diz assim para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E a Maria responde, então tá, faça com a sua serva e através da sua serva, conforme a sua palavra. Sabe, irmãos, nós só temos que orar, nós só temos que pedir, nós só temos que ousar, o resto é com Deus. Como que vai ser? Eu não sei. Mas ele vai. Imagina se eu estivesse fazendo conta para a gente comprar um prédio, né? De 2,5 milhões. Imagina se eu estivesse fazendo conta. Irmão, eu ia dizer nunca. Não vou fazer, não vou nem orar por isso. Não tem como. Minha obrigação, vocês estão me entendendo? Ei, vocês estão aqui? Tem alguém aqui comigo? O que você tem que fazer é orar, é pedir grande. Como vai ser? É com Deus. Amém? Vamos terminar. Muito bem, então se você recebeu muito e acha que não merece, peça grande. Se você tem uma palavra, peça grande. Por último, peça grande. Número 3, peça grande quando o milagre que você precisa é inédito. Nunca aconteceu. Você não tem nenhum referencial. Meu Deus, mas eu nunca ouvi um testemunho a esse respeito. Esse milagre nunca aconteceu. Olha Josué, né? Então a gente viu na vida do Elias, na vida do Sansão, agora vamos ver na vida do Josué. Olha essa oração. O Josué, ele faz uma aliança com os gibeonitas, e aí os gibeonitas se metem em apuros. E 4 nações vão contra eles ali para destruir os gibeonitas, lá em Canaã. E aí o Josué vai para libertá-los. Quando eles estão lá lutando, ele percebe que já vai anoitecer. E como ele não conhece aquele território, ele pensa, eu vou perder a batalha, não é? E olha essa oração que ele faz, irmão, é muita ousadia. Eu acho que essa é a oração mais ousada da Bíblia. Olha essa oração que o Josué faz. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Olha o versículo 14, não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. O que é que o cara pediu? Sol, para aí. Lua, para.
Não é? Eu estava até lendo um artigo, achei interessante, que a NASA, não sei se tu viu isso, né? Que tem um buraco, né? Uma falha no relógio, sei lá, do relógio mundial lá e tal, de 1h30. Perdão, 1 dia e meio. De 1 dia e meio, não bate a conta, 1 dia e meio. Aí alguém falou assim, é porque o Josué parou o sol por 24 horas. Mas e a outra metade? Aí tem um rei lá, né? Depois me lembra quem é esse rei. Quem é que é esse rei? Aí tem um rei lá que pediu pro relógio parar e parou por 12 horas. O cara falou, né? Irmão, se é ou não é, não sei. Eu só sei que eu creio na Bíblia. E a Bíblia diz que o homem orou e o sol parou. Está entendendo? Ou seja, não tinha um referencial. Não tinha um testemunho, não tinha uma história. A sua história é inédita. O que você precisa, o milagre que você precisa, você acha nunca aconteceu? Então ore, peça grande. O Josué não tinha nenhum referencial. Ele nunca tinha ouvido falar sobre alguém que orou para que o sol parasse. Ele foi o primeiro, ele foi o pioneiro. Meu Deus do céu. É como eu falei da Maria, né? Ela não tinha um referencial, nem antes e nem depois dela. Uma mulher engravidou do Espírito Santo. Mas ela disse, estou pronta. Faça com a tua serva, conforme a tua palavra. Eu estou pronta, eu creio. Depois a Isabel disse dela, bem-aventurada és tu entre as mulheres. Não é? Bendito o fruto do teu ventre. Porque tu creste. Porque tu creste. Uau! Quem está comigo aqui, irmão? Nós precisamos pedir grande, não é? E para terminar, eu vejo Jesus, o nosso modelo, no barco, dormindo, tranquilo. O homem, a gente tem que ler a Bíblia olhando para Jesus como homem, 100% homem. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória. E ele veio como servo. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Ele tinha que ser homem. Para ele ser tentado em todas as coisas. Jesus não podia ter vantagem nenhuma, senão ele não podia morrer por nós. Então ele veio como homem. Eu acho legal ler a Bíblia assim, Jesus como um homem. Claro, cheio, dependente do Espírito Santo. Para servir de modelo para nós. Ele está lá no barco dormindo, tranquilo. Não é? Rapaz, os discípulos, irmão, te liga aqui, ó. Os discípulos começam a gritar. Leia a sua Bíblia. Jesus acorda com gritos de desespero. E os caras apavorados. E aí, irmãos, Jesus, que é que está pegando? E os caras lá estão chorando, lá um monte de marmanjo. O Senhor está dormindo, o Senhor nem se preocupa com a gente. Assim mesmo, os caras. Jesus diz, rapaz, homens de pouca fé. Aí ele fala assim, vento, fica quieto aí que está assustando os meninos aqui. Mas, calma aí. E tudo fica tranquilo, não é? Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, você é o barco de Jesus hoje. Ei, Jesus está aí dentro. Lembra o primeiro versículo? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera, Ele está em nós, é o Espírito Santo, Ele está em nós. Dentro de nós, e a gente apavorado, irmãos, apavorado. Pensa o Sansão, a cara de pau do Sansão, irmãos. A gente não pode se comparar ao Sansão porque nós fomos justificados. O cara pediu uma coisa dessa, pediu para que tirasse água da rocha. Pensa, o Elias, homem semelhante a nós, o cara desafia toda uma nação. E se desse errado? E se desse errado ali, irmão, se não viesse fogo, ele morreria. Pensa a coragem desse cara. Senhor, manda fogo, para que todo mundo saiba que tu és de Deus em Israel, e segundo a tua palavra eu fiz tudo isso. E bum, aleluia. Eu acho muito louco isso. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? E se a sua situação for inédita, ótimo. Nós temos orado assim, ó. Sol, pare sobre o Paraná, porque nós temos já várias igrejas no Paraná. Só milagre, né? As igrejas do Paraná, só milagre. Foram nascendo várias igrejas, só milagre. Agora nós temos a igreja de Cascavel, agora recentemente, né? Aí está nascendo a igreja, como é essa cidade que a gente foi lá? Irati, né?
Já tem Foz do Iguaçu, já tem Guarapuava, já tem Guaratuba, Garuva. Milagres. Palmeira, não lembro dessa daí. Mas olha aqui para mim, irmãos. Milagre em cima de milagre. Eu estou orando, Senhor, para o sol, para a lua, ou seja, o impossível, o milagre de Deus. Quem está me entendendo? Amém? Não estou fazendo conta não, irmão. Não faça conta, ore. Né? Jesus tinha 5 pãezinhos e 2 peixes. O que é que ele faz? Ora. Primeira coisa, dá uma olhada lá. Senhor, obrigado. Eu imagino os discípulos orando, olhando para Jesus, orando, agradecendo os 5 pãezinhos, 2 peixinhos e fazendo a conta, né? 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Eles olham a multidão, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Onde tem um homem, tem 2 mulheres, né? Aí eles estão fazendo conta. Aí Jesus orando, Senhor, obrigado. Ah, Senhor, Tu é demais, nós temos. Aleluia. Aí chama os meninos, vem cá, todo mundo, vamos lá. Cada um com seu cestinho. Aí Jesus, pessoal, vamos alimentar todo mundo, tá? Aí os meninos, todo mundo se olhando, né? E Jesus dá um pedaço para cada. Um pedaço para cada. Senta todo mundo, pessoal. Grupos de 100. Ele conta, manda contar. Alguém traz o número. Pastor Jesus tem 5.000 homens. Não contamos as mulheres e as crianças, tá bom. E agora vão e alimenta todo mundo. Vamos lá, distribui. Primeira coisa, ele orou. O resto é com Deus. Ele orou, ele pediu grande. Com certeza a oração dele foi, Senhor, eu preciso de um grande milagre aqui. As pessoas estão desmaiando, não estão conseguindo ouvir a palavra. Tem gente que não vai dar conta de voltar para casa. Eu preciso que elas sejam bem alimentadas para o culto continuar. Pensa nessa oração. Irmão, todo mundo recebeu. Aí o Pedrão lá, todo mundo. Os caras, não quero mais. Obrigado, não quero mais. Estou cheio, não? Estou cheio. Ninguém quer mais. Aí eles voltam para Jesus. Os cestos que foram só com um pouquinho de pão e peixe estão transbordando. Cara, que loucura, aleluia, esse é o nosso Deus. Você crê nisso? Você crê nisso ou não crê? Você crê nesse Deus? Você crê que Jesus nasceu de uma mulher que não tinha relação com homem nenhum? Você crê nisso? Você crê que Ele ressuscitou no 3º dia? Você crê nisso? Que Ele morreu como todos os mortais? O que aconteceu com Ele em 3 dias ali naquela sepultura, aconteceu com todos os homens mortais, não é? Irmãos, e no 3º dia Ele ressuscitou. Você crê nisso? E por que nós fazemos orações medíocres? Por que nós pedimos tão pequeno? Por quê? Vamos pedir grande. Fique em pé no seu lugar para a gente pedir grande, em nome de Jesus. Aleluia.